Brasília amanheceu com a notícia da prisão de dois ex-governadores do Distrito Federal. José Roberto Arruda e Agnella Queiroz estão entre os detidos de uma operação da Polícia Federal que investiga o superfaturamento na obra do Mané Garrincha. O ex-vice-governador Tadeu Filipelli também está atrás das grades. No total, 10 pessoas estão na mira da investigação. A reforma da Arena, inicialmente orçada em 600 milhões de reais, passou de 1,5 bilhão e ganhou o título de estádio mais caro da Copa. Ao vivo, a repórter Érica Blaine acompanha com a gente, traz mais informações. Boa tarde, Érica. Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, a movimentação intensa aqui na Polícia Federal, no setor policial sul. A expectativa é que o ex-governador do Distrito Federal chegue a qualquer momento, trazidos aí pelos policiais que saíram em busca de cumprir vários mandados, 10 mandados de prisão temporária nessa manhã de terça-feira. Já José Roberto Arruda chegou aqui à sede às 8h50 da manhã. O atual assessor do presidente Michel Temer, que foi vice de Arruda na época que ele era governador, o Tadeu Filipelli, também foi preso em casa. Como você vê nas imagens, ele aparece aí tentando se esconder, tentando esconder o rosto aí com o malote da Polícia Federal. Ele também foi trazido para cá, para a sede da Polícia Federal, e ele, que era o assessor do Michel Temer, braço direito, portanto, do presidente, teve aí a exoneração que deve ser publicada a qualquer momento no Diário Oficial. Michel Temer exonerou Tadeu Filipelli da assessoria especial da presidência. Os três políticos, tanto o Tadeu Filipelli quanto a Agnella Queiroz e José Roberto Arruda, eles tiveram mandado de prisão decretada temporariamente, o que significa que eles devem passar pelo menos 5 dias na cadeia. Tudo resultado da operação de hoje, operação chamada de Panatenaico, que investiga fraudes, corrupção, fraude na licitação, superfaturamento aí de 900 milhões de reais e pagamento de propina, tudo isso no estádio Mané Garrincha, quando ele foi reformado aí em preparação para a Copa do Mundo em 2014. Mais detalhes eu trago para você daqui a pouco, mais nomes de pessoas envolvidas, a participação que cada um teve nesse suposto esquema de corrupção, que fez aí, como você bem disse, com que um estádio orçado inicialmente a 600 milhões de reais tenha saído aí a mais de 1,5 bilhão. Orengo. Obrigado, Érica, trazendo informações direto da Polícia Federal. A notícia caiu como uma bomba aqui em Brasília, Cláudio. Exatamente, não é para menos, né? Essa operação, na verdade, apenas confirma uma velha suspeita de que meteram a mão na construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. Agora, ninguém esperava que fosse tanto, né? Foram 900 milhões de reais de superfaturamento, ou seja, de acréscimo ao custo real da obra, ou pelo menos o custo estimado no início da construção, que era de 600 milhões de reais, que já era muito dinheiro. E o estádio nos custou quase 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso recoloca a classe política de Brasília no noticiário policial, o que é uma lástima, né? Essa operação de hoje tira completamente da sucessão para o governo do Distrito Federal a candidatura de Tadeu Filipelli. Ele já estava solto na buraqueira fazendo campanha para ser o candidato do PMDB à sucessão de Rodrigo Hollenberg. Isso altera o jogo substancialmente, o jogo político aqui no Distrito Federal. As denúncias são gravíssimas e envolvem também um terceiro ex-governador, que é Rogério Rosso. Ele, por ser deputado federal, o juiz Valisney, que é um juiz federal muito duro, mas muito cuidadoso também, ele encaminhou o caso de Rogério Rosso para a Procuradoria-Geral da República, que deverá oferecer, que é esse o seu papel, oferecer denúncia contra o deputado ao Supremo Tribunal Federal, e caberá ao Supremo Tribunal Federal tomar medidas restritivas, e eventualmente até também de prisão contra o atual deputado Rosso, em cujo governo, na prática, se iniciaram as obras do Mané Garrincha. A polícia procura 5 assaltantes que explodiram um carro forte na BR-251, próximo a Unai, Minas Gerais. O crime aconteceu nesta segunda-feira, por volta das 4 horas da tarde. Os bandidos estavam fortemente armados e fugiram em 2 carros levando dinheiro. O carro forte estava a caminho de Brasília e foi completamente destruído na explosão. A estrada onde o crime aconteceu fica na
fica a 40 quilômetros de Unai. Parte do dinheiro se espalhou pela rodovia. A Polícia Militar da cidade também encontrou uma arma de fogo e munições. Uma faixa ficou interditada e, apesar do estrago, ninguém ficou ferido. O presidente Michel Temer tem hoje mais uma agenda sem compromissos oficiais, mas nos bastidores o governo articula a permanência no poder. A defesa do presidente decidiu desistir de pedir a suspensão do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Temer está confiante que a provável edição dos áudios vai ajudar a provar sua inocência. Já na Câmara, Rodrigo Maia avisou que não pretende aceitar nenhum dos pedidos de impeachment já protocolados. Quem traz mais detalhes é a Renata Dourado. É a hora do contra-ataque, né, Renata? É isso, Rodrigo. Com relação também a esse pedido aí de suspensão, né, desistência dessa suspensão aí por parte dos advogados do presidente Michel Temer, eles também tiveram um entendimento, Rodrigo, que nesse caso seria uma espécie de recurso. Aí, quem iria analisar essa suspensão seriam todos os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. E caso os ministros não aceitassem essa suspensão, aí qual o entendimento dos advogados? Seria considerada mais uma derrota para o próprio presidente Michel Temer, desgastando ainda mais a imagem dele. Por isso também os advogados, como uma espécie de manobra, entenderam, olha, vamos deixar o barco correr. Com relação a esses pedidos de impeachment, na próxima quinta-feira a OAB vai entregar, vai protocolar, a gente já disse aqui que a Ordem dos Advogados do Brasil entendeu por pedir o impeachment do presidente Michel Temer, então vai protocolar esse pedido de impeachment na próxima quinta-feira no plenário da Câmara, mas o próprio presidente da Câmara, que é quem tem a prerrogativa de aceitar, se ele não aceitar, nada acontece com relação ao pedido de impeachment, ele tem a prerrogativa de aceitar, ele já disse que não deve realmente aceitar nenhum desses pedidos, então por esse lado aí o presidente Michel Temer não deve se afastar. Hoje a CCJ se reúne para analisar aquela PEC do deputado Miro Teixeira, viu, Rodrigo, que prevê aí as eleições indiretas. A gente lembra o seguinte, que caso o presidente Michel Temer seja afastado, como faltam menos de 2 anos para as próximas eleições, a gente tem eleições aí no ano que vem, então a gente teria eleições indiretas. Então hoje a CCJ da Câmara vai analisar uma PEC que prevê, nesse caso específico, eleições diretas. Só que a gente sabe que uma PEC, proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição, tem um trâmite um tanto quanto demorado. Então é bem possível também que isso não aconteça de imediato, mesmo que a CCJ aprove a admissibilidade desse tema, realmente ainda tem um percurso muito grande aí pela frente. E hoje, o partido Rede Sustentabilidade vai entregar ao TSE, hoje à tarde, um documento com 500 mil assinaturas, pedindo para que o TSE antecipe a data de julgamento ou início do julgamento daquela ação que prevê aí a impugnação da chapa Dilma Temer. Então, esse julgamento está previsto para começar no dia 6 de junho. Então, o Rede Sustentabilidade vai entregar hoje esse documento ao TSE, pedindo para que o início, pelo menos dessa votação, seja antecipado. São 500 mil assinaturas. Vamos ver como é que vai ser a partir daí. Rodrigo. Obrigado, Renata. Dia importante, Cláudio Humberto, lá no Congresso Nacional, o governo tentando retomar a pauta. Pois é, o governo está tentando de todas as maneiras recompor a sua maioria, que é bastante precária neste momento, né? Continua uma situação mais ou menos confortável do governo, mas o fato é que a situação mudou muito depois da delação da JBS. Ontem, o presidente Michel Temer se reuniu com 10 líderes partidários e pedindo a eles que mantenham os deputados trabalhando, votando as matérias, para tentar, de alguma maneira, estabelecer um ambiente de certa normalidade, que é difícil de fingir, né? Porque, afinal de contas, o que temos é um presidente sob fortíssimas acusações. Ele tem muitas esperanças de que a perícia feita no áudio do Joesley, que o Joesley Batista fez, né, da gravação que fez a conversa com ele, venha a ser desqualificado como prova em razão das edições que alguns peritos estão apontando, mas há coisas ainda mais graves nos próprios depoimentos, por exemplo, do principal dos delatores, que é Joesley Batista, que conta que manteve sempre um relacionamento de 2010 para cá com o ex-presidente, com o atual presidente Michel Temer, um relacionamento sempre feito à base de pagamento de propinas milionárias. E a seguir, mais informações sobre a operação que prendeu 2 ex-governadores do DF e pelo menos outras 8 pessoas. O Band Cidade volta já.